Marcos, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Esquina. Bom dia, Roberto, bom dia, Diego, bom dia a toda a equipe da Rádio Acústica, a toda a audiência de Camaquã, da região e de várias partes do estado que estão conectadas nesse momento, seja pelas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? A rádio realmente tem alcançado uma audiência incrível, por todo o Rio Grande do Sul. O prazer é todo nosso. Bem, Marcos, você agora soube na Câmara que você havia se licenciado, né? Talvez até para cuidar da sua pré-candidatura. Uhum. Exatamente. Eu permaneci até março desse ano justamente pela condição que eu exercia. Eu estava como primeiro suplente do mandato. Uhum. E em 2018, na eleição passada, eu concorri, fiz 30.843 votos. Fiquei entre os 40 mais votados de todo o Rio Grande do Sul, fiz mais votos que 16 deputados eleitos, mas, por força da legislação, acabei não assumindo naquele momento imediato. Tive até uma oportunidade de ingressar na Assembleia lá bem no início, né, do governo Eduardo Leite, a partir de uma costura institucional, onde um deputado da coligação se tornaria secretário e eu acabaria assumindo, então, a cadeira. Mas a maneira como me apresentaram essa oportunidade de assumir ia totalmente em choque com os princípios, os valores, aquilo que a gente acredita. Eu não teria maneira nenhuma de ser deputado ou estar deputado se fosse mediante um artifício, mediante uma forma, infelizmente, né, uma forma não muito rética, tranquila para exercer a função. Eu não poderia de maneira nenhuma abrir mão da minha liberdade e principalmente da autonomia enquanto parlamentar de escolher a minha equipe, de poder gerir os gastos do gabinete e indicar as emendas a quem cabe um gabinete. Estar deputado simplesmente com um botão na lapela e não ter a autonomia daquilo que é o básico do mandato é muito difícil. Imagine votar reformas, votar projetos estratégicos para o Estado, fazer ajustes econômicos em todo o estado do Rio Grande do Sul e não poder fazer a parte dentro do meu próprio gabinete. Então, essa condição que me impuseram, eu não tinha como, de maneira nenhuma, aceitar. Aquilo ia realmente causar uma grande violência dentro de todos os compromissos que nós optamos em fazer. Fiquei fora e acabei, então... Isso repercutiu bastante naquela ocasião, muito, não é? Muito. E eu até tomei... para o pessoal que está ouvindo, deputado, eu entendo o seu posicionamento daqui a pouco de não abrir, mas é que tem muitas pessoas que não se recordam disso. Sim. E devem estar perguntando o que o senhor está falando, não é? Roberto, eu não vou dar aqui os nomes, entendeu? Para não estimular nesse momento um debate. E eu também, na ocasião, não quis fazer grande barulho e alarde dessa condição, porque entendo que a postura que eu tomei, ela não é uma postura que mereça aplauso ou reconhecimento. Eu acho que é o básico, é o mínimo que todo mundo que faz política deve se dispor a fazer. A condição que me impuseram ser deputado, o deputado titular que se tornaria secretário, me impôs para deixar o mandato e entregar a vaga como suplente para a minha atividade, era dividindo os cargos do gabinete numa proporção absurda para que ele indicasse pessoas, né, desconhecidas, totalmente desconhecidas de mim, muitos que sequer atuariam na capital, ficariam atuando no interior. Essas pessoas acabariam, de certo modo, também tendo despesas, né, do gabinete, teriam despesas que seriam utilizadas, que eu também não teria condição de fazer essa gestão. Então, isso que, infelizmente, na política é conhecido como rachadinha, né, lamentavelmente é algo que ainda existe. E eu optei, então, em não estar deputado, e não ser deputado, apesar de, como disse, ter feito mais votos que 16 parlamentares eleitos, se a maneira como entrasse na Assembleia Legislativa fosse assim. Então fiquei fora do jogo mesmo durante bastante tempo e só agora, em abril de 2021, depois de um outro movimento político que houve, de uma maneira extremamente transparente e incondicional, sem condições impostas, pude exercer então um mandato que muitos cidadãos do Estado, e principalmente aqui da nossa região, Centro-Sul, Costa Doce, buscavam ter. E nesse período foi realmente um trabalho muito intenso. Eu fiquei aproximadamente um ano na condição de deputado. Trabalhei como se fosse 4 anos, porque a gente se dedicou muito
pelo interior do Rio Grande. Eu não sou um cara de rede social, Alberto, todo mundo sabe. Tem muito político que, lamentavelmente, não é parlamentar, é youtuber, né? Trabalha para alimentar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu YouTube, o TikTok. Trabalha para ganhar like, trabalha para ganhar views. Eu não sou assim. Eu não ataco um colega indeliberadamente, não machuco uma pessoa simplesmente pelo fato de querer chamar atenção. Acho que a política ela precisa ter muito mais responsabilidade, serenidade e equilíbrio do que essa política estridente que a gente tem visto, infelizmente, pelas redes sociais. Isso não leva a nada, não dá resultado. Dá, talvez, até para alguns políticos que fazem, além das visualizações e dos likes, alguma remuneração, porque as plataformas hoje de rede social remuneram os youtubers, remuneram essas pessoas que operam por visualização. E, infelizmente, a gente vê isso. Tem gente que trabalha muito mais para favorecer o YouTube, favorecer seu Facebook, do que favorecer a comunidade. Tem político, infelizmente, eu volto a dizer, que mora num apartamento, numa grande cidade, em Porto Alegre, na capital, que não conhece o vizinho da porta da frente, que não conhece quem mora no andar de cima. E quem ele representa? Quem de fato ele está representando, a não ser os likes, os views, aquela mobilização da rede social. Então, eu não sou assim, eu não gosto disso. Eu sou um cara de estar no interior, de estar perto das pessoas, de ter identidade. Eu sou um cara do interior. Essa é a minha essência. Né? E quando eu caminho pelo Rio Grande, as pessoas, Marcos, tu anda muito, tu está sempre na estrada, tu está sempre correndo. Eu falo, cara, mas é assim que eu gosto de atuar, de representar. Eu não sei fazer de outra maneira, a não ser estando perto das pessoas. Então essa é a política que a gente busca fazer. Esse 1 ano que nós tivemos na Assembleia foi nesse sentido. E uma das ações, talvez a mais importante daquelas que nós constituímos enquanto deputado, foi o resgate da frente parlamentar em defesa da metade sul do Rio Grande. Esse nosso território, né, que pega toda a linha imaginária que a gente pode fazer assim, enxergando no mapa do Rio Grande, essa linha que vai da BR-290 até o Chuí. Né, esse pedaço do Rio Grande que tem 60% do território gaúcho e que é incontestavelmente a região mais pobre de todo o estado. Temos 60% do território do estado na metade sul. Considerado metade sul, e só 25% do PIB, 25% da economia das riquezas geradas nesse canto. E, lamentavelmente, isso muito se deve pela falta de representatividade. Exatamente. Hoje nós estamos falando com o Marcos, que é um pré-candidato, mas nós já conversamos aqui com o Abner, já conversamos com o Gril, né? Já conversamos aqui com... Eu não vou citar nome para mim daqui a pouco não pecar aqui, esquecer algum. O Diego, de repente, pode contribuir aí para dizer todos os pré-candidatos que já passaram por aqui, porque a gente procura agir com isonomia. Com certeza. Sem favorecer nem prejudicar nenhum dos pré-candidatos. Mas o que eu quero dizer, que independente de ideologia, independente de partido que o nosso ouvinte tenha, o importante é que escolha pessoas aqui da região. Porque a nossa região é pobre nisso. Isso ficou demonstrado nessa votação em que o governo do estado estaria investindo um valor importante para a duplicação da BR-116. E quando eu falo na duplicação, eu não posso esquecer das tragédias que ocorrem a todo momento. É gente saindo de pista, é gente ficando com deficiências. Quantas e quantas pessoas que perderam alguém da família, ou famílias inteiras que se dizimaram na famigerada BR-116, né, que tem ceifado tantas vidas. E uma das principais causas são as colisões frontais. Exatamente. Que pode ser evitada com uma duplicação. Exatamente. É por isso que eu, como camaquense, como homem da região, fiquei com um sentimento de perda pela não aprovação desse recurso para a BR-116, porque muito dificilmente esse recurso vai voltar para a região. Exatamente, Roberto. Essa é uma de tantas questões, de tantas oportunidades que foram perdidas na nossa região. Eu, a vida inteira, Alberto, bati nessa tecla de que a região precisa de representatividade. A vida inteira. Eu fui um guri que saiu lá do movimento estudantil
Eu era o único estudante considerado de direita. Eu sou um cara de direita, eu sou um liberal, conservador, essa é a minha orientação ideológica e política, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, falo isso com muita tranquilidade, porque a vida inteira eu militei nesse campo ideológico e político. Eu era um guri do movimento estudantil, fazia parte da UGES, União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Era o único cabeludo, né, que frequentava a UGES, que não usava a camisa do Che Guevara e boina vermelha com estrela. E naquele momento, sendo aqui da Metade Sul, um dos poucos da Metade Sul que ingressava na UGES, eu era um dos poucos estudantes do movimento estudantil do Rio Grande do Sul que tinha a indignação externada com o governo Olívio Dutra na época, que optou em mandar a Ford embora no Rio Grande do Sul por puro ranço ideológico. Os discursos da época do governador Olívio Dutra era: para que pagar, ou melhor, dar incentivo fiscal para uma multinacional, para magnatas da indústria americana? Nós temos que dar lá, é para pequeno negócio e tal. Óbvio que tem que dar. Mas quando tu não dá incentivo fiscal para atuar numa região empobrecida, o incentivo não é perdido para a multinacional. O incentivo fiscal não foi dado para a nossa Metade Sul. E poucos estudantes do movimento estudantil naquela época falavam. E, lamentavelmente, poucos políticos existiam aqui na Metade Sul. De lá para cá, a situação foi agravando, Bert. Eu fui prefeito, contava com apoio de parlamentares de outras regiões para exercer a minha atividade enquanto gestor. Por onde passei, sempre fui encontrando assim, e o desejo de estar como deputado se deu muito em razão disso. Eu não estou colocando meu nome à disposição por vaidade ou por algo do tipo. Meu nome está à disposição, primeiro de tudo, porque eu tenho condições. Tenho formação, tenho preparo, dediquei muito tempo da minha vida na política, conheço política, não só na teoria, estudando, mas também na prática. E a segunda razão é porque eu tenho saúde, Roberto. Eu acho que se eu fui presenteado por Deus por ser um cara com saúde, eu tenho que, de alguma maneira, contribuir com a nossa região. Eu não vou poder levar minha família daqui para ter boa segurança, levando a minha família para viver na Serra Gaúcha. Eu não vou levar minha família daqui para ter boa escola, levando para o norte do estado, ou para poder trafegar em estradas de qualidade, trazendo a minha família daqui para morar em Santa Catarina ou outro lugar. Eu acho que eu posso contribuir. E ter representação regional, ela é necessária. Vamos ser bem sinceros, né? Essas regiões, elas têm essas melhores condições. Muito se deve, ou quase tudo se deve a representação política. A representação. Tem cidades aí que não tem a metade dos habitantes de Camaquã que tem deputados eleitos. Roberto, uma vida inteira também eu ouvi, né, que o Diego, os ouvintes ouviram um papo assim, de que o norte do estado cresce porque lá é o povo diferente. Lá é um povo trabalhador. O norte do estado cresce porque o povo é diferente, é um povo da pegada, um povo que gosta de trabalhar e de produzir. Que é uma raça pura e que nós somos... Muitas vezes a gente ouviu isso, Roberto. Infelizmente, eu já ouvi isso. Ah, porque lá é terra de alemão, é terra de gringo, o povo é diferente. Aqui no nosso canto não é assim. Isso, além de ser algo extremamente cruel com toda a nossa região, tem uma nota muito forte carregada de racismo nessa história toda. Não é a cor da pele de alguém, a origem imigratória de alguém que faz uma região crescer mais do que a outra. Isso é balela, é mentira, é preconceito que infelizmente já está enraizado no nosso discurso aqui da região. A região não cresce por essa razão. A região não cresce porque nós vivemos numa democracia. E democracia é um sistema onde a vontade da maioria prevalece. Num parlamento, a maioria é representativa. Então a gente escolhe uma pessoa para nos representar. Nesse território todo que é a Metade Sul, que tem 60% do estado, e que tem só 25% do PIB, nós temos apenas 10% de representação. São 5 deputados na Metade Sul, em todo o território de 60%, contra 50 deputados do Norte. 50 contra 5. E se a gente for comparar por habitantes? Se a gente for comparar com habitantes, nós poderíamos ter tranquilamente aqui 20 deputados nesse território da Metade Sul. 20, nós temos 5. E desses 5, Roberto, é o que eu também falo isso. Nós temos 3 deputados da nossa Metade Sul, quando tomam decisões, tomam muito mais pensando no seu partido, na orientação partidária, do que pensando efetivamente nos compromissos assumidos por esse cantinho aqui do estado que falta a gente. Não adianta só ter representação. A gente tem que ter representação que tenha lado. E o lado que eu digo é o lado da comunidade. Eu sou um cara de direita. Esse é o meu lado ideológico. Mas o meu lado de atuação está da BR-290 para baixo. E não importa se o projeto é do governador A, do governador B,
se é de um partido que eu goste ou não goste. Se a nossa região está sendo beneficiada com um projeto, nós temos que votar a favor desse projeto. Infelizmente, nessa votação, o que a gente viu foi isso, uma luta da metade norte contra a metade sul, de pessoas que não aceitavam que esses 500 milhões de reais fossem aplicados aqui. O discurso, mas o governador do estado vai doar o dinheiro para o governo federal. Doação nada, doação seria se o dinheiro saísse aqui do estado, fosse para Brasília e de lá desaparecesse ou fosse aplicado em outro estado. Nós estamos falando de transferir parte dos recursos captados com as privatizações e com os ajustes fiscais para investir aqui. O dinheiro seria do caixa do governo do estado para o caixa do governo federal para gastar aqui no estado em obras que trariam emprego para a nossa gente, que valorizariam os imóveis e as propriedades ao entorno, nas margens dessas rodovias e que permitiria a todos nós não só evitar mortes, acidentes, mas estimular o desenvolvimento. Agora, Alberto, sem esses recursos aplicados aqui, com a crise econômica que a gente vive depois da pandemia, depois da guerra da Rússia, o Brasil inteiro vive um momento muito difícil econômico. O governo federal aplicou agora, junto com tantas forças, né, com entendimento, com tantas forças políticas, um esforço muito grande nesses programas, né, de auxílio à comunidade. O Vale Caminhoneiro, o Auxílio Brasil, e isso esgotou boa parte dos recursos de infraestrutura. Sabe o que vai acontecer com a rejeição desse projeto? Que, lamentavelmente, teve 3 dos 5 deputados da região sul, da metade sul, 3 votaram contra. O que vai acontecer não é agora Brasília tem que dar dinheiro. Vai acontecer o que já estava sendo pensado lá no governo anterior, antes do Bolsonaro, botar mais pedágios na nossa região. Infelizmente, esse projeto vai nos custar a instalação de mais pedágios. Isso é o que está acontecendo aqui. Então, quando eu falo em colocar o nosso nome à disposição, em brigar, também, é justamente sobre essas Marcos, dores que nós sentimos. O que eu ouvi é que esse recurso tinha que ser aplicado nas entradas de municípios que não tem pavimentação. Eu quero ver o seguinte, agora que não veio aqui para a BR, quais serão os municípios que terão, então, o acesso asfalto. Roberto, esse é um ponto importante também, tá? A gente ouviu fake news aí, direto sendo espalhada na região. E tentando jogar os municípios que não têm asfalto aqui contra a comunidade, as comunidades que estão na margem da BR-116 e contra outros municípios, lideranças que queriam esse projeto. Porque a cidade tal não vai ter asfalto e o dinheiro vai para Brasília. Cara, isso é uma balela. Muitos desses municípios sequer tinham um projeto. Os projetos estão sendo redesenhados e revisados agora. E os recursos para esses projetos das privatizações estão garantidos, foram anunciados pelo Estado. Um deputado tem, Roberto, muito mais do que a oportunidade de votar sim ou não. Eu votaria sim nesse projeto. Mas se eu tivesse algum receio de que o projeto aprovado tiraria dinheiro das comunidades, sabe o que eu faria? O que eu falei ali no teatro do SESC, na audiência pública. Eu apresentaria uma emenda ao projeto de lei e colocaria um parágrafo único nessa lei, dizendo mais ou menos assim: o presente convênio com o governo federal não poderá de modo algum afetar as obras em andamento e as projetadas nos municípios sem asfalto. Em especial, as comunidades tais e tais, o município A, B, C e D. E deixa no texto da lei. Não seria um compromisso do governo, seria um compromisso do Estado do Rio Grande do Sul com essas comunidades escrito em lei. Isso poderia ter sido articulado, mas não. É mais fácil votar contra a própria região para seguir uma orientação, uma diretriz ideológica de um partido que defende o que tem que defender, inclusive bandidos sem qualquer vergonha. E a gente fica passando essa dificuldade toda histórica aqui. Então, Alberto, a gente tem que deixar isso claro, né? Eu ainda estou com isso entalado aqui na garganta, ainda tenho essa revolta, essa indignação muito clara, porque perdemos uma oportunidade. Como membro dessa frente parlamentar que nós constituímos lá na ocasião na Metade Sul, foi o primeiro projeto de verdade da nossa Metade Sul. Nós podemos ter um governador de Pelotas ou um governador de Camaquã. Podemos ter de qualquer cantinho aqui da Metade Sul. Mas numa democracia representativa como a nossa, se o parlamento não tiver sintonia para votar o que o governador quer, nunca vai passar. O cobertor é curto, os recursos são escassos, tu tem a oportunidade de tapar a cabeça ou os pés. Mas com uma parte do Estado muito mais representada no norte, nós aqui de baixo vamos ficar sempre, né, ausentes, sempre carentes de recursos. Então a representatividade regional
não é só um capricho, é uma necessidade que nós temos para mostrar a nossa chance de crescer, de trazer recursos, de trazer emendas, de votar em projetos importantes, de ocupar os espaços dentro das comissões com voz, com atuação e mudar esse equilíbrio. Chega desse papo de dizer que o norte é melhor porque o povo de lá é melhor do que a gente. Cara, se tem uma coisa que o norte tem de melhor do que a gente, não é porque o povo é melhor, o povo é igual a nós. São tão bons quanto os cidadãos aqui da metade sul. São pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. A gente tem que aplaudir tudo que já fizeram lá. Mas se eles têm uma coisa que são melhor do que nós, é na politização. São muito mais conscientes, politicamente mais conscientes. Eles não jogam voto em jogador de futebol, não jogam voto em artista de TV, em ex-Big Brother, em pessoas que passam por lá simplesmente para ganhar a sobra de voto que falta em um canto. Aqui a gente tem isso ainda. Gente que vem de outras regiões, que aplicam um discurso e nos levam à representação daqui. Artista, jogador, torcedor de futebol que passa aqui e faz voto. Camaquã teve mais de 300 deputados estaduais aqui recebendo voto durante a eleição passada, em 2018. Agora eu digo, e esses 4 anos que passaram? Quantos desses 300 voltaram aqui? Quantos dos 55 eleitos voltaram aqui em Camaquã? Quantos desses 55 eleitos deixaram alguma coisa aqui por nós? Não, a gente vê, infelizmente, gente aqui da nossa região ainda sem entender exatamente a importância da representação regional e vota no cara porque ele falou bonito no YouTube, porque ele passou na timeline dele ali do TikTok, do Instagram e deu um discurso bala na tribuna lá. Olha esse cara, que bonito que ele falou. Ah, esse cara é do partido tal, é do partido C, esse cara é lulista, esse cara é bolsonarista, eu vou fechar com ele por isso. E aí, o que acontece? A região, quando tem uma chance como essa, perde porque falta gente aqui. Numa analogia bem simples, 55 deputados no estado, 50 no norte e 5 no sul, Alberto, tu que gosta de futebol, é nós encher lá o campo do Guarani com 11 jogadores fardadinhos de um lado do campo e do outro a gente botar só um goleiro. E esse goleiro ainda meio lesionado, né? Porque o goleiro ainda, às vezes, deixa passar as bolas porque não gosta muito do técnico que escalou ele para entrar em campo. Então, gente, é isso que a gente está vendo. Nós vamos tomar goleada histórica, igual aquela do 7-1 Brasil-Alemanha, a vida inteira. Se a gente tiver 11 jogadores de um lado do campo e o goleiro do lado de cá ainda com receio de atacar de verdade no gol. A gente precisa mudar, virar esse jogo com representação. 2022 é uma oportunidade para isso. Temos vários candidatos da região se dispondo, várias pessoas, né, se dispondo a representar esse canto do Estado, e é importante que a gente faça essa reflexão. Temos essa oportunidade. Tem gente, claro, que está concorrendo de brincadeira. Eu não vou deixar de falar isso, Alberto. Tem gente que está concorrendo de brincadeira. Está colocando o nome à disposição para mirar numa cadeira de prefeito logo ali na frente. Tem gente que está colocando o nome para ajudar a carregar nas costas um deputado federal de um outro canto do estado para vir aqui. Tem deputado que está concorrendo para ajudar a viabilizar a eleição de um governador, porque ele tem um lado político e ideológico. Tem gente que está concorrendo para se tornar mais conhecido. Tem gente que está concorrendo porque tem promessa de ganhar dinheiro do fundo eleitoral. Tudo isso aqui na nossa região tem. Não vamos negar, isso é verdade. Agora, a gente também tem que votar em quem está querendo disputar de verdade a oportunidade e a chance de representar esse nosso canto. Então, essa avaliação também tem que ser feita. É do jogo político concorrer de brincadeirinha? Faz parte. Mas o preço disso, a gente vê em votações como essa que passaram recentemente na Assembleia. Se eu tivesse lá exercendo o mandato, nesse período, esse projeto tinha passado. Ele empatou na primeira votação. O presidente desempatou. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência. Desculpa se eu às vezes estou sendo enfático até em dizer isso, mas nós temos as chances na nossa frente. Não podemos desperdiçá-las. Marcos, nós vamos a um breve intervalo e já retornamos. Bom, nós estamos recebendo nesta manhã o pré-candidato Marcos Vinícius Almeida, falando não só da sua pré-candidatura, mas também desse cenário de falta de representatividade que assola a nossa região. E diz aqui, você está falando, tá? E o Christian manda para a gente o seguinte. Primeiro ele pergunta por que o senhor não participou
da votação. E ele reclama que, inclusive, o projeto não foi adiante porque faltou apenas um voto para isso. Exatamente. Não só recapitulando, então, eu exerci o mandato como deputado estadual na condição de suplente no exercício de mandato de abril... bem interessante até para esclarecer. Abril de 2021 até março de 2022. Eu exerci o mandato nesse período porque uma deputada havia sido convidada a ser secretária de Estado e ela exerceu o mandato de secretária e no final de março, de 2022, agora recentemente, por imposição da legislação eleitoral, ela que concorrerá de novo a deputada, teve que ser exonerada da função. Ela voltou a ocupar a cadeira. Então, em março, final de março de 2022, eu deixei de estar como deputado. Então, eu estou fora da Assembleia Legislativa, porque era suplente, exerci o período, mas estou fora da Assembleia Legislativa desde final de março desse ano. Estou há pelo menos aí 3 meses e meio fora da cadeira de deputado estadual. E por outra razão, que faltou poucos votos para que o senhor fosse eleito sem estar na suplência, né? Como eu disse, eu fiz mais votos que 16 deputados eleitos, mas faltaram 1.200 votos para que nós pudéssemos nos tornar titular e ocupar essa vaga. E certamente, estando como titular e eu tivesse a oportunidade de suplente ou titular no mandato, eu jamais votaria contra um projeto como esse. E, aliás, encerraria a discussão, vou repetir aqui, essa discussão que foi espalhada na forma de mentira por alguns aí, de que esse projeto vai impedir as cidades sem asfalto de ter essas obras. Eu resolveria esse problema com uma emenda no projeto. Colocaria um parágrafo único na lei e dizia: o presente convênio não poderá afetar as obras de acesso asfáltico em execução e aquelas projetadas no Estado, especialmente as das cidades A, B, C e D, que listava todas. Isso não seria um compromisso do governo, mas um compromisso do Estado do Rio Grande do Sul com esses municípios. Isso poderia resolver. Política, Alberto, não é só bater e apanhar. Não é só votar sim ou votar não. Um parlamentar tem que ter a capacidade também de conciliação. Isso é função de um parlamentar. Ser contra ou a favor é muito raso. Eu acho que a gente tem condição de construir caminhos, de construir alternativas, diálogo, consenso, conciliação. É papel também dos parlamentares. 2 participações aqui. O Carlos Alberto diz o seguinte: Carlos Alberto Scherer, falou tudo. Nossa região não aprendeu a votar. Se unir a candidatos bons, com isso se divide e não elege ninguém. E o Júlio Ferrão, que está nos ouvindo, abraço ao Júlio, diz o seguinte: e vamos continuar sem, pois são muitos candidatos novamente. Eu acredito que não, Alberto. Eu não acredito que nós não vamos ficar sem dessa vez, né? Não vamos. O ambiente eleitoral está diferente esse ano. Tem tempo para uma reflexão? Tem tempo para reflexão. A campanha começa oficialmente só no dia 16 de agosto. Eu acho que as pessoas podem refletir. O fato de ter bastante candidatos apresentando o nome, claro, é histórico, é da nossa região, mas a gente também tem que levar isso em consideração. A gente vai votar em alguém porque é amigo, porque é vizinho, porque é parceiro ali da cancha de bocha, porque frequenta o mesmo clube, a mesma igreja, ou a gente vai votar em alguém que tenha realmente viabilidade, chance de entrar. Nós vamos votar em alguém que está com desejo de concorrer agora para ganhar nome, pegar preço, né, ter visibilidade, para depois concorrer a prefeito, visivelmente, com esse foco. Ou vamos votar em alguém que está realmente se dedicando para uma causa regional. Acho que essas discussões, essas reflexões vão acontecer naturalmente ao longo do período. Sempre, claro, da minha parte, eu adianto para todos que estão junto comigo nessa caminhada, sempre com muito respeito, sempre com muito fair play, com jogo limpo, né? Isso é natural. E eu tenho provocado também, Alberto, aqui as nossas instituições representativas da região, nosso Sind Lojas, a nossa Associação Comercial de Tapes, de Camaquã, os sindicatos, né? Instituições que representam os setores produtivos, aqueles que são diretamente impactados, a pensar nisso também. Eu acho que a gente pode criar debates, criar discussões, fóruns, seminários para debater esses temas, né? O quanto a falta de representação tem nos custado do ponto de vista econômico, o quanto nós estamos ao longo de décadas empobrecendo. Só um dado da metade sul também, eu falei, 60% é o território do estado, vinculado à metade sul.
Só 25% do PIB, 25% da economia está na metade sul. Mas nos anos 60 e 70, nós tínhamos 60% do território, mas tínhamos mais de 40% da economia do estado. Nos anos 20, a metade sul tinha 60% do território e quase 70% da economia do estado. O que aconteceu é que o norte, representado, bem organizado, unido, conseguiu priorizar por parte do estado estradas, ferrovias, conseguiu por parte do estado priorizar a atração de empresas, de novos negócios. A serra se industrializou e nós aqui seguimos, né, tentando correr contra o tempo e fomos, né, correr contra a máquina, contra o prejuízo. Então, a representatividade é essencial para a priorização de recursos e investimentos, e a chance que nós temos disso acontece esse ano, daqui a poucos meses, durante a eleição. Bom, aqui algumas manifestações estão chegando aqui. Diz o Marcelo Duarte: vamos mostrar que nossa região pode crescer mais, pois merecemos um olhar a mais. Pois há anos ficamos em segundo plano e o povo clama, né, por alguém que tenha visão e seja capaz. O vereador Luciano Pereira Dias diz o seguinte: bom dia, Alberti. Uma das maiores decepções como vereador e defensor da região foi essa votação da Assembleia Legislativa, que foi totalmente politiqueira, diz o Luciano. Eu concordo com ele, é aquilo que a gente tem falado. Foi uma decisão por parte de alguns, né, de ranço ideológico, aqueles que votariam contra porque não gostam do atual governador e porque não gostam do atual presidente. Como era um convênio. Um dos poucos acertos que o governo do estado, né, o governador Eduardo Leite e o presidente Bolsonaro tiveram, é claro, construído através do ministro Tarcísio, foi bem claro, isso aí foi sempre divulgado de modo muito claro e transparente. O governador Eduardo Leite procurou o ministro Tarcísio, acertaram, fizeram um pacto, propuseram esse convênio. Aqueles que não gostam do Eduardo e os que não gostam do Bolsonaro acharam mais fácil votar contra o projeto e seguir uma orientação ideológica. E outros que, por pressão das suas bases... Foi mais importante o partido, a ideologia, do que a região. Nem vou dizer ideologia, é ranço ideológico, né? Ranço, não é do meu lado, mato, não quero, não posso, não tem. É isso, né? Acho que tu tens que fazer esse discernimento que é bom. Nem tudo que está de um lado oposto na política é totalmente negativo, né? Todo mundo tem suas virtudes, tem seus defeitos, mas tem suas virtudes. E outro grupo votou contra por apelo regional, né? Na FAMURS, Alberto, a gente falava aqui nos bastidores, a Federação dos Municípios fez um debate interno sobre esse assunto. Juntou as 27 associações regionais. E por voto de uma associação, né, por um voto a mais, as associações de municípios deliberaram favorável. A maior parte das associações de municípios entendiam que esse projeto era importante. Só que o norte do estado, na sua grande maioria, os prefeitos do norte do estado, os vereadores do norte do estado e as lideranças empresariais do norte do estado disseram que não, que era um absurdo um projeto desse ficar destinado, né, 500 milhões, quase meio bilhão de reais aplicados exclusivamente na metade sul, porque isso priorizaria aqui e não lá. E aí alguns deputados, seguindo o apelo de líderes políticos, empresariais, setores produtivos daquela região, acharam melhor, né, somar esse discurso de que o dinheiro ia para Brasília, ia ser doado para Brasília, e votaram contra. Então, é isso que aconteceu, né? Uma segregação, uma disputa de priorização regional e um ranço político de quem não gosta do governo atual, do governo federal atual e nem do governador atual estadual. Infelizmente é isso, né? Não conseguiram fazer essa avaliação. Pode até vir com outro papo. Mas os municípios ficariam sem asfalto. Eu vou repetir. O deputado não precisa só votar sim ou não. Pode apresentar emendas aos projetos. E poderiam ter assegurado esses acessos asfálticos através de uma emenda no projeto de lei. O Valdir Nunes diz o seguinte: agora muitos políticos da cidade começam a fazer campanha para políticos de fora da região. Depois da campanha começam a dizer que a população não votou nos da região. Fala aqui o nosso ouvinte Valdir Nunes. O vereador Ronaldo Soares Huguim, vereador Ronaldinho, diz o seguinte: como presidente da Frente Parlamentar em defesa das conclusões das obras da duplicação da BR-116, fiquei decepcionado com o voto de quem estava junto na luta. É verdade. É verdade. Deixar um abraço aqui ao vereador Ronaldo Huguim, também deixar um abraço aqui aos dois grandes amigos vereadores, Wilson Meirelles e o Vitor Azambuja,
que sempre estiveram envolvidos com essa causa, assim como outros vereadores aqui do município que deixaram sua posição bem clara. Tivemos, infelizmente, também deputados, né, que se ausentaram da votação, né, que não quiseram participar da votação. Se for olhar a lista ali, Roberto, dos votos, teve gente que na hora votou a sessão inteira. O último projeto da ordem do dia, que era esse, olha lá se está o nome deles votando. Preferiram não votar. Porque esse também é mais feio ainda, né? Tu te ausentar de uma votação, te abster do voto. Aí tu mostra a covardia, né? Ou ficar em cima do muro. Então, acho que o político não pode ficar em cima do muro. Tem que ter lado, sempre, né? E eu quero saudar os vereadores porque eles foram muito, muito combativos também nesse período todo, fazendo moção aqui da Câmara de Camaquã, pedindo apoio, né? Foram em várias audiências públicas lá, participaram de debates. Se o nosso ouvinte, Marcos, quiser saber quem votou a favor e quem votou contra esse recurso para a duplicação da BR-116, como é que faz? Olha, tem no site da Assembleia Legislativa a votação detalhada, mas eu tenho um canal bem fácil de ver aqui, que é a página oficial do movimento da duplicação da 116 do Facebook. Entra ali, se eu não me engano, até vou verificar aqui porque eu acompanho a página, né? O movimento está organizado. Tem uma página no Facebook que é Duplicação BR-116, o movimento pró-duplicação da BR-116 Sul. Tá lá? Ali tem Duplicação Urgente, esse é o nome da página. 116 Sul, Duplicação Urgente. BR-116 Sul, Duplicação Urgente. Esse é esse canal? Esse é do movimento, né, das entidades que defendem a duplicação da 116. Ali tem o relatório ali, né, a postagem com o voto, com a planilha, o extrato de votação. Esse é um canal que foi criado lá na época ainda do movimento que começou esse aí. O movimento que aconteceu lá no início de Camaquã. BR-116 Sul, duplicação urgente. Isso aí. Ali tem os dados. Tem, na internet tu acha em vários lugares hoje em dia, mas ali tá bem claro ali de se poder acompanhar. E aí? Eu não entendi, mas vou deixar aqui, deixa esse convite aí para o pessoal acompanhar. Acho que é interessante seguir aí. Acho que é uma página interessante de se manter acompanhando ela. Inclusive, eu vejo aqui que tem até uma matéria da acústica aqui que foi compartilhada por... Não, tá a nota do Cindy Lojas aí de Camaquã, né? Cindy Lojas Costa Doce, tá ali a manifestação de repúdio do Cindy Lojas. Então, quem está ouvindo agora, se quer ver se o seu deputado votou a favor ou contra o recurso que viria para a BR-116, é uma página que tem como nome BR-116 Sul, duplicação urgente. Isso. Além tem detalhado quem foi contra e quem foi a favor. Exato. Além, é claro, do site da própria Assembleia Legislativa, que está lá à disposição. Dizer porque é pública, a votação é pública. Então, pública. Né, quem vota sabe que o seu nome vai aparecer. Né? Claro. É um risco que se corre quando se toma uma decisão. Claro, tem o extrato da votação ali. Está todo ele ali, bem claro. Então tá aí, ó. Pessoal que queira acompanhar. Tem um grupo de WhatsApp desse movimento, né, que está organizado. Eu tenho a oportunidade de fazer parte aqui de Camaquã. Tem muita gente de Camaquã que faz parte, né? As autoridades do município. Eu tenho 5.000 amigos. Vou aproveitar agora aqui e já vou compartilhar. Isso aí. A fim de informar, então. Isso aí. E esse canal do WhatsApp aí também, o grupo do WhatsApp da duplicação, né, eu não sei se é aberto o ingresso dele, né, por todo mundo, mas ali também tem bastante informação sempre dividida por todos. Aqui tem os prefeitos, ex-prefeitos da região que participam lá. É um canal também onde se troca muita ideia, muitos debates são feitos ali. A Lesi Souza diz o seguinte: concordo que os deputados que saíram e não votaram no projeto são piores que os traidores da região que votaram contra, diz a Lesi Souza. Lesi. Não, essa é uma das coisas que acontece, infelizmente, na política, né? Na hora de votar, sair da sessão. Isso é triste também, muito triste. O Carlos Alberto Scherer diz o seguinte: tinha que divulgar em um folder bem grande e colocar na praça os nomes desses deputados. Não sei se seria permitido, mas... Não, claro que a votação é pública, né? Mas isso caberia, né? Vou dizer assim, às entidades, ao movimento, mas né? Mas é uma sugestão, então. Exatamente. Cabe, eu acho que é isso aí aos movimentos. O movimento da duplicação poderia organizar isso aí. As próprias entidades que estão divulgando aqui, o Cindy Lojas Costa Doce está de parabéns. Ele fez uma nota de repúdio aqui, deixar um abraço para Fabrício Bates, que deixou bem claro ali
a posição dos comerciantes, dos lojistas de toda a região Costa Doce. Também um abraço aqui a Paola Fonseca, que sempre se posicionou muito fortemente sobre esse assunto aí. O pessoal do Sindicato Rural de Camaquã, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sempre foram muito enfáticos, né? E essas entidades, eu acho que elas também, pela força que têm, pela representatividade e o respeito institucional que construíram ao longo de décadas de atuação, são talvez as mais adequadas instituições para se posicionar nesse sentido de divulgar esses nomes. Porque senão pode parecer até eu fazendo isso ou o outro fazendo isso, apesar da minha revolta, minha indignação, pode parecer que a gente está fazendo isso pelo foco de tentar machucar alguém por machucar ou para tirar algum retorno eleitoral. Eu tenho minha posição, tenho o meu lado, digo bem claro como votaria, sou um pré-candidato, mas eu acho que as instituições que teriam condição de fazer isso aí com muita tranquilidade e muita coerência institucional. Muito bem. Marcos, obrigado pela sua vinda aqui no programa. Deixo espaço para a sua conclusão. Muito obrigado, Roberto, Diego. Quero agradecer muito aí o convite de vocês. Deixar um grande abraço ao Fábio, né, pelo convite, ao Rodrigo, que lá na reunião da SIC nesse final de semana, nessa quinta-feira, nos convidaram para estar aqui falando um pouco dessa nossa pré-candidatura, dos nossos propósitos. Sei que teremos outras oportunidades em breve de detalhar um pouco mais o que seria a plataforma nossa enquanto pré-candidato. Talvez faremos isso quando oficializar as candidaturas lá a partir do dia 16. Né? Mas eu quero agradecer muito aqui a todos vocês. E repetir, nós temos uma oportunidade de novo em 2022. Essa oportunidade acontece no dia 2 de outubro. Essa oportunidade é da região buscar ser protagonista de um projeto de desenvolvimento ou perder essa chance e se tornar mais uma vez coadjuvante. Temos a chance de eleger representações nativas aqui desse nosso canto estado, com tendência, vou dizer assim, né, da maior parte de todos, né, de se posicionar sempre do lado da região. E temos também, né, a chance de romper com um discurso que muito mal faz, que é esse discurso de que o norte é melhor do que nós, porque o povo do norte é melhor do que a gente. Esse é um discurso falacioso, triste e carregado, inclusive, de notas de racismo. Nós não somos inferiores ao norte. Não é a origem de alguém, não é a cor da pele de alguém, não é o sobrenome de alguém ou a origem migratória de alguém que vai fazer um canto do estado crescer mais do que o outro. O que faz uma região se libertar e se desenvolver é o grau de representação política que ela tem. Vivendo uma democracia é o grau de representatividade que uma região tem na tomada de decisões políticas nos parlamentos. Então, a região pode se libertar, pode crescer, pode se envolver. Começa a partir deste ano, abrindo essas chances, essas oportunidades. E eu parabenizo a Acústica pelo interesse, pelo envolvimento e a dedicação que sempre teve com essa causa. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, deputado Marcos Vinícius Almeida.